Olá, eu sou a professora Valmara Martins e nós vamos trabalhar com a disciplina Fundamentos da Educação Especial. Para começarmos, temos que saber que a educação especial, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é uma modalidade de educação escolar ofertada principalmente na rede regular de ensino, para alunos que possuem necessidades próprias e diferentes dos demais no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade, pois eles requerem recursos pedagógicos e metodologias específicas e adaptadas para conseguirem se apropriar dos conhecimentos escolares. Essas deficiências são o físico, o intelectual, o visual, o auditivo e o de condutas típicas. A história da educação especial, ela pode ser vista em três fases, em três momentos: a pré-história, a era das instituições e a era atual. Na primeira fase, as pessoas elas vão sofrer muito preconceito, muita discriminação, muito distanciamento social. É um período de ignorância e rejeição dos deficientes. Os deficientes eram vistos como pessoas que não serviam na sociedade. Eles não serviam por não corresponder ao padrão exigido pela sociedade, por algum problema físico, e aí não conseguiriam trabalhar, por algum problema intelectual, não conseguiu corresponder também relacionado ao trabalho, e por isso eram rejeitados, jogados de penhascos, abandonados à sua própria sorte. Essa primeira fase, os deficientes, em especial os intelectuais, eles eram vistos como pessoas endemoniadas por não ter um comportamento adequado que representasse uma normalidade. Então, eles eram anormais. Durante essa primeira fase, a gente não tem nenhum relato de pessoas se preocupando com a educação desses alunos especiais. Muito pelo contrário, há um total descuido, a família rejeitava e a sociedade como um todo também. Já na segunda fase, a gente vai ter o renascimento como pano de fundo. Aí a gente vai ter a cultura, a valorização do homem, dos direitos e deveres dos deficientes ganhando forma. A gente vai ter algumas pessoas bem importantes nessa segunda fase. A gente vai ter o Ponce de León, que ele vai alfabetizar alunos surdos, vai conseguir alfabetizar alguns alunos surdos e vai ganhar uma notoriedade nesse meio. A gente vai ter outra pessoa importante, que é o Michel Lepel. Ele vai conseguir fazer a primeira escola de surdos. E também a gente vai ter o Luiz Braille, que é o importante nessa área da cegueira. Ele é o responsável por conseguir fazer o método que a gente vê hoje, que é o método Braille, para conseguir fazer a leitura e a escrita para cegos, né? Nessa segunda fase, a gente vai ter um importante posicionamento das instituições assistencialistas que vão ganhar força. A gente vai ter a presença da APAE, da Pestalozzi, da Igreja Católica, que vão conseguir prestar assistência a todas as minorias, e as pessoas com deficiência estão incluídas, né? Os deficientes intelectuais, os físicos, o que antes era rejeitado pela sociedade, agora passa a ser aceito nessas igrejas, na Pestalozzi, nas APAE. O governo também vai apoiar essas instituições, mas não vai deixar de ter a exclusão, o distanciamento, a não alfabetização, o olhar clínico vai ser tomado conta, mas o olhar educacional ainda não vai aparecer. Vai se criar nesse período da segunda fase algumas escolas na tentativa de tratamento adequado, né? Porque o pensamento nessa segunda fase ainda é clínico, eles estão doentes e aí precisa se tratar para voltar à normalidade e assim serem inseridos na escola, na sociedade, né? O conhecimento científico e técnico nessa segunda fase vai trazer para a educação especial métodos avaliativos e tratamento. Para isso, a gente vai ter três princípios aí: o princípio da normalização, da integração e da individualização. Nesse princípio da normalização, a gente vai conseguir perceber que ele vai buscar o quê? A igualdade e a oportunidade de condição de vida para todo mundo, em todos os aspectos. Então, os alunos, as pessoas que têm deficiência não são melhores nem piores que os outros. Eles precisam ter essa aceitação e essa oportunização em todos os setores, social, econômico, no trabalho, que não era dado e a partir de agora vai se começar a se questionar por que não se dá, né? A integração, vai se ver a questão do inserir
inserir. Ele vai estar inserido em algum grupo, na igreja ou na escola, mas não é só inserir, colocar lá e já está funcionando a questão dessa inserção. Não, ele tem que ser inserido e ele tem que fazer parte, ele tem que estar ativo, tem que se respeitar essa deficiência que ele apresenta, né? E em terceiro princípio, a questão da individualização, que nada mais é que o respeito ao ritmo e às características próprias de cada deficiente. Reconhecer que eles têm um tempo diferenciado de aprendizado, que o ritmo deles não é o mesmo de quem não apresenta deficiência, né? E aí a gente vai para a terceira fase. Nessa terceira fase, a gente tem a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, isso em 1990, que vai determinar onde todos devem ter acesso à educação sem restrição, todo mundo tem direito a receber essa educação de qualidade, respeitando as suas deficiências, respeitando as suas individualidades. E, para confirmar isso aí, a gente tem em 1994 a Declaração de Salamanca, que vem colocando os princípios políticas e práticas pedagógicas para uma inclusão eficaz, para uma inclusão que faça com que o aluno que tenha adentrado na escola receba de fato um ensino de qualidade, um ensino em que o conhecimento fique, né, e que a individualidade dele seja colocada em respeito, né? A gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que vai confirmar que o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, ele precisa ser gratuito nas redes, preferencialmente nas redes de ensino público, né? Ele precisa acontecer, porque o AEE é o aporte, é o suporte que o aluno da educação especial tem no seu contraturno. Então, se ele estuda pela parte da manhã, no ensino regular, a parte da tarde ele tem o encontro lá no AEE, onde ele vai receber algumas instruções. Se for surdo, ele vai aprender Libras, ele vai aprender a língua portuguesa. Não é reforço. O AEE é um atendimento educacional especializado, onde o aluno ele vai receber atendimento no sentido de melhorar as suas potencialidades. Em 1989, vai aparecer a Lei Federal de número 7.853, que vai dizer que a escola não pode rejeitar nenhum aluno deficiente. Apesar de muitas escolas dizerem que não estão preparadas, que os profissionais para atuarem na área não estão preparados, que os professores da sala regular não têm preparo para receber esse aluno, mas a lei é certa e diz, não pode recusar o aluno. A escola precisa se adaptar, aí entra a necessidade de formação do profissional. O professor precisa buscar formação em educação especial, precisa saber como lidar com essa nova realidade, porque os alunos da educação especial, eles vêm para o ensino regular e vão quebrar muitos paradigmas, eles vão quebrar tudo que foi construído dentro do que a gente entende como ensino. Por quê? Porque eles vão pedir um olhar diferenciado, eles vão pedir novas metodologias, eles vão pedir novas formas de trabalho e que essas novas metodologias, essas novas técnicas que vão se colocar nas salas de aula não vão ser apenas boas para eles, os alunos especiais, muito pelo contrário, vão beneficiar também os alunos sem nenhum tipo de deficiência. Por exemplo, a gente tem um aluno surdo na sala, aí o professor não pode entrar só e ficar falando, o aluno precisa entender. Para ele entender, ele precisa primeiro de um intérprete e ele precisa de imagens. Essas imagens vão beneficiar tanto o aluno surdo quanto o aluno que não tem surdez. Então, assim, as técnicas que vão ser utilizadas para auxiliar os alunos com deficiência beneficiam também os alunos sem deficiência, né? A gente precisa perceber que a história da educação especial, né, ela tem causado muita inquietação na sociedade, né? A gente já visualizou, e vocês já leram na apostila, já viram, que a educação especial até hoje, ela causa um incômodo. Por quê? Porque as formas e a concepção de mundo e de homem que a gente tem na sociedade atual estão se renovando, estão se trocando, modificando.
porque a gente tem aluno que precisa de um olhar diferenciado, de um atendimento diferenciado, e isso aí a gente não está acostumado, e isso aí causa incômodo, causa choque. Ainda precisa ser revisto as formas que nós, professores, estamos trabalhando com os alunos, né? Há necessidade de se observar métodos e maneiras de chegar, de fazer o conhecimento chegar ao aluno. O conhecimento acadêmico não é a barreira é a forma como se transmite esse conhecimento acadêmico. Precisa se flexibilizar a forma de transmissão desse conhecimento acadêmico para que o aluno com deficiência tenha acesso a ele, né? É importante salientar também que hoje existem muitos amparos legais para que essa pessoa com deficiência adentre as escolas, tenha acesso a essa educação, né? Não só a educação, mas o trabalho, a saúde. Eles estão amparados nessa questão de leis, né? A inclusão já está aí. O que precisa é que as ferramentas que nós, educadores, estamos utilizando precisam ser ferramentas que ajudem, que apoiem esse aluno a ter uma melhora na sua assimilação de conhecimento. Esse aluno precisa realmente se sentir parte da sala em que ele está incluído, né? A educação especial, mais uma vez, vem para quebrar os paradigmas, vem para modificar o que o professor tem aprendido, novas técnicas, novas formas de educar, novas formas de transmitir conhecimento. A barreira não é o aluno, é a forma como nós, professores, estamos transmitindo o conhecimento acadêmico. E as inquietações não param, as inquietações não cessam, porque nós somos seres em movimento. O aprendizado requer inquietação. O aprendizado requer que a gente formule novas perguntas, e isso aí acontece sempre com a educação especial. Ok? Obrigada. Até o próximo encontro.